Salve, meus amigos e minhas amigas, professor Felipe Pasolino na área para falar de pré-história para você. Eu vou trocar uma ideia com vocês em 3 vídeos. A pré-história, problematização do conceito, a origem do conceito, a motivação para esta lógica conceitual. A gente vai falar sobre o período paleolítico, sobre o período neolítico, até a invenção da escrita. Então, segura, segue esse plano, dá aquela curtidinha se tu curtir esse vídeo, curte se tu curtir o vídeo e segue isso aqui, ó, espalha para geral. Esse é um material grátis e bom para você que está querendo fazer vestibular, mas você que quer o reforço escolar, você que está aí de bobeira sofrendo pra caramba para passar de ano, cara, vem assistir a aula aqui também, ó, pré-história vai começar aqui agora e eu já te afirmo o seguinte. Essa periodização aqui ela foi desenvolvida, mas esse nomezinho, pré-história, ele é um conceito problemático. Então escreve aí, ele é um conceito problemático, basicamente porque olha o que a pré-história significa. Se esse período, que vai de 2,5 milhões de anos atrás até 4.000 anos antes de Cristo, é grandão, né? Se esse período se chama pré-história, é sinal de que estes períodos fazem parte da história. Então aqui é história, aqui é antes da história. Isso se dá basicamente por causa dos historiadores do século XIX, aqueles retrógrados, atrasados. Mas apesar disso, a gente continua usando o conceito de pré-história. E você quer saber por que ele é problemático? Porque os historiadores do século XIX, que naquela época a historiografia tendia basicamente a produzir histórias de grandes estados, de grandes nações, de grandes personalidades, como por exemplo os historiadores ficavam horas e horas na labuta para escrever a história de Napoleão, porque a história de Napoleão sim é uma história importante. Outros trabalhavam para construir a história de um país, a história da Argentina, por exemplo. Entende? É um exemplo muito mal dado, né? Vou botar lá para a Europa, porque a gente tem que falar da Europa. Mas o cara tá lá na Itália, foi a história da Itália. As grandes nações e as grandes figuras históricas eram preferidas pelos historiadores do século XIX, e eles afirmavam que essas histórias só poderiam ser contadas, valorizadas por causa dos documentos escritos. A partir daí surge aquela segregação entre as sociedades ágrafas, aquelas que não possuem escrita, e aquelas sociedades que já dominavam e praticavam a escrita. Olha aqui. Ah, isso não é exato. Tu tem que botar no teu coração, isso aqui é uma invenção, é uma criação para tornar o ensino de história, para tornar o entendimento da história de uma maneira um pouco mais pedagógica, tá? Mas isso aqui não é exato, não tem nada de exato nisso aqui, nada de exato no que o homem fez, com exceção da matemática, tá aí, tô dando moral pra galera da matemática. Então o conceito de pré-história, ele é problemático porque é um conceito eurocêntrico, atrasado, retrógrado, parte de um ponto de vista da evolução, do evolucionismo, onde há sociedades evoluídas, civilizadas, e as sociedades atrasadas, as sociedades que possuem a escrita e as sociedades que analfabetos nem imaginam o que pode ser a escrita. Se ligou nisso? Apesar disso, a gente continua usando o nosso conceito problemático. Nos outros 2 vídeos, vocês vão ver período paleolítico, período neolítico. Valeu, meus amigos, minhas amigas, se cuidem. Tchau, não esquece de comentar, hein?